Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez. E agora pensando na escola bíblica dominical. Nesse trimestre temos pensado sobre esperança em tempo de quarentena. A lição de hoje é de número 8, tem como título Espiritualidade Saudável. O autor dessa lição é Hudson Galdino da Silva. Ele usou como base que nós estávamos pensando, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 18. Eu estarei lendo aqui na versão NVI. É interessante você ter sua Bíblia aberta também para estudarmos juntos. 2 Pedro 3, de 8 a 18. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora e para sempre. Amém. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E ele termina essa carta linda, nos levando a pensar a respeito de quem é o Senhor, da nossa reflexão também de quem nós somos e como esperamos o Senhor, e fala sobre a eternidade. O nosso autor ele conta uma ilustração interessante. Diz que um professor de música, ele chega em sua classe, os alunos estão lá, ele vai ao quadro branco e pinta uma bolinha preta. E começa a falar que aquela bolinha preta simboliza na nossa vida nossos problemas, doença, tristeza, pandemia, coisas que vêm e nos deixam tristes, nos deixam chateados. Depois ele vai e traça uma linha. Ele coloca aquela linha ali, é a nossa vida, é a nossa história, é o nosso tempo de vida. Depois ele vai naquela bolinha preta e transforma ela numa clave de sol. E eles percebem que ele está fazendo uma pauta de uma música. E começa a cantar a música, tem como título Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele fala que na vida nós temos manchas escuras, temos problemas sim, temos que ser transformados por Deus e essas manchas escuras se transformem numa vida saudável, que nossos problemas se transformem numa bela melodia, que Deus conduza a nossa vida. Temos problemas sim, queridos. Eu posso olhar para a bolinha preta e apenas para ela, ou posso transformar numa bela melodia e ter uma música bonita como essa. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Quando olhamos para Ele, sim, nós temos vida. E o que vai nos nortear nessa nossa conversa, nesses minutos, é uma pergunta. O que é vida espiritual saudável? O que é uma vida espiritual saudável? Uma das respostas, e a primeira delas é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo.
Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Deus não está limitado ao meu tempo, ao seu tempo. É o tempo dele. Nós temos o nosso tempo e nos prendemos muito a ele. Nossos minutos, nossas horas, nossos dias, semanas, meses, trimestres, semestres, anos, décadas, séculos, milênios. A gente se prende a isso, né? Como a gente controla o tempo e Deus não está preso a passado, presente, futuro. Deus é o tempo. Deus está em todo momento. Deus é atemporal. No versículo 8 nos diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você conhece esse versículo? Esse versículo é bem conhecido. A gente, em vários momentos, nós usamos esse versículo, mas quando você para pensar nele com muita calma, você entende, olha, um dia para o Senhor e 1000 anos é a mesma coisa, porque Deus é atemporal. Deus não está preso ao nosso tempo, à nossa maneira de ver as coisas. Deus vê de outra maneira, Deus compreende de outra maneira e quer nos ensinar a compreender de outra maneira, até porque nós estamos preparados para a eternidade. Que uma coisa que não tem fim, um tempo que não acaba nunca, e a gente não está entendendo, a gente não sabe o que é isso. Um Deus eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Temos uma mente finita para compreender algumas coisas, mas Deus quer nos ensinar. E nós, como bons discípulos, bons aprendizes, temos que aprender, né, quem Deus é e quem Ele é. Quem é Deus e o que Deus pode fazer em nossas vidas. Quando Pedro escreveu a epístola quer dizer carta, tá? Quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isto trazia ansiedade e preocupações. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Eu vejo que esse texto tem muito a ver conosco. Nós vivemos no tempo, somos preocupados com o tempo e parece que as coisas tem hora que aceleram, em outros momentos parece que o tempo não anda. Nós nos preocupamos com o tempo. E naqueles dias já havia uma preocupação com o tempo. E uma grande preocupação deles era o retorno do Senhor Jesus. Eles achavam que naqueles dias ele voltaria. Estavam preocupados com isso. E a grande reflexão que vamos ter aqui é que o nosso preparo não é para um tempo específico, mas é em todo o tempo. Eu não tenho que me preparar especificamente para um momento, mas em todo o momento eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar de pronto, tenho que estar de serviço. Eu não posso estar só daqui a um ano eu me preparo. Não, em todo o tempo. É isso que Pedro vai falar para eles. Isso que a gente tenta falar e tenta viver essa história. Nos prepararmos a todo momento. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. É indiferente. Porque não é um ano, 2 anos, é todo momento, é 24 horas. Aí diz como a vinda do Senhor Jesus, como um ladrão. A gente não sabe a hora, em todo momento. Então esteja preparado. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo, com o tempo de Deus. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Qual é o nosso tempo, o nosso Cronos? E o Kairos é o tempo de Deus, que não está preso ao nosso tempo, mas quer nos ensinar, acima de tudo, esteja preparado. Esteja preparado. Esteja preparado. Hoje. Amanhã eu tenho que resolver algumas coisas. Hoje. Esteja preparado hoje. Quando a gente fala sobre esperança em tempos de quarentena, é um período específico, daqui a pouco vai acabar isso, as igrejas estão voltando a ter culto aos poucos. Então a gente vai sair disso. Então o tempo passou, você olha para trás, 5 meses se foram, 6 meses, daqui a pouco 1 ano, você resolveu e a vida continua, a gente continua tocando a vida. Mas como que a gente lida? Será que temos essas caixas, né, de tempos específicos ou preparados em todo momento, em qualquer situação? As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isto que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança.
compreenda o tempo de Deus e renove a esperança. O primeiro passo é esse. Para entender Deus, ser saudável, compreendendo quem Deus é e espiritualmente estar bem, entenda o tempo de Deus. Segundo, compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Deus é longânimo. Versículo 9 nos fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo. Deus não está apressado, mas Deus quer que nós mudemos. Quer que esse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, distanciamento, esfriamento, pessoas que não creem em Deus mais, que nós, como seus servos, pregamos esse evangelho verdadeiro, que mude a vida das pessoas, que leve a esperança. Pessoas que perderam completamente a esperança. Então essa espiritualidade saudável, eu tenho que estar saudável para poder ajudar o outro. Se eu não estiver saudável, eu vou ter muita dificuldade. Então é o tempo de Deus. Ainda que alguns a tempo tardia. Deus está demorando a voltar. Alguns tempo tardia, mas Deus é longânimo. Para que Ele é longânimo? Não querendo que ninguém se perca. Não quer que ninguém se perca. Esse tempo agora, quantas pessoas se esfriam, usar essa expressão que alguns têm usado, se distanciam de Deus, não do templo. Não queiram colocar a culpa no templo por falta do culto, mas é um problema de distanciamento. E quando não há o convívio, aí o distanciamento não só das pessoas, mas do próprio Deus. Mas quando nós temos um compromisso com Ele, querido, pode vir uma guerra, que nós não abandonamos nossa fé. Confia em Deus. Pedro então trata o tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo da longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Alguns achavam que era para aquele tempo específico, para aquele momento específico, para aquela hora. Quantas vezes a gente acha que nós somos a geração que as coisas têm que acontecer? Eu digo que estão acontecendo, é um processo gigantesco. E nós fazemos parte desse processo. E fazendo parte desse processo, dessa grande engrenagem, como nós temos agido? Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Às vezes, misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoais e individuais e promessas gerais. Tem gente que continua insistindo em promessas que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias e que já se cumpriram, deixando para nós o exemplo de obediência, fé, renúncia e o ensino da fidelidade de Deus. Tem coisas na Bíblia que já aconteceram. Só que alguns pegam aquele texto ali e colocam, não está acontecendo agora, já aconteceu, é um tempo específico. Mas o que fica ali? Um aprendizado para mim e para você, porque algumas situações se repetem. Então, se já aconteceu, eu tenho um manual que é a Bíblia, manual para minha vida, e eu olho assim, tem a solução, é olhar para Deus. Por que eu vou fazer diferente? Então, já aconteceu. Algumas ainda irão acontecer. Mas não tente pegar uma coisa específica, num tempo específico e jogar para hoje. Tem muita gente agora tentando manipular a Bíblia para se encaixar em algumas situações. Olhe para a Bíblia e compreenda ela e entenda o que ela tem para os nossos dias e o que tem para a tua vida e como você pode se aproximar mais de Deus. Pedro fala então da volta de Jesus, uma promessa geral. Por que geral? Porque não é só para aquele povo que Pedro escreveu, é para mim e para você também. E glória a Deus por isso. É para mim e para você. E sendo para mim e para você, ela é geral. Não é para um tempo específico, para um povo específico, geograficamente falando, para um lugarzinho ali. Não. É para hoje, para ontem
e para amanhã. 2000 anos Jesus veio e é a história e continua sendo para todos nós. Então é geral, é isso que ele quer dizer. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo tempo Deus age com longanimidade. Em todo tempo Deus age com paciência, sendo longânimo conosco. Tem hora que a gente quer as coisas para agora, né? Tem uma oração que nós fazemos, e todos nós fazemos, por alguém que a gente ama, que não aceitou Jesus, a gente quer hoje. Mas entenda que é um processo. Você fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Clame a Ele. E no tempo certo as coisas acontecerão. A gente fica agoniado, mas deixe o Espírito Santo agir. Ele vai agir, mas deixe você ser instrumento dele naquele momento. Deus transforma minhas ansiedades e lutas em melodia. Lembrando lá da pauta. Essa minha ansiedade não é mais um peso, mas é um momento agradável. O tempo ele deve ser bem administrado. Eu lembro de uma história minha, fazia muito congresso, e no início os congressos assim, a gente não tinha muito domínio de como fazer as coisas, ia muita gente, e a gente passava 4 dias juntos, 4 noites, e no início era assim, tomara que acabe logo isso. Era um peso absurdo, porque é muito problema, situações para lidar, uma logística muito grande. Até que a gente vai amadurecendo e vai entendendo, e eu comecei a entender esse congresso, esse momento aqui, também é para mim. Estamos aqui num acampamento, 500, 600 pessoas, é para mim também. O que está cantando ali é para eu adorar a Deus também. O que está sendo dito é para mim também. E aí os 4 dias não eram mais um peso, era um prazer. A vida não pode ser um peso, a gente acelerar o processo. Acaba logo, não viva a vida. Viva a vida, faça dela uma melodia, porque o Senhor está contigo. Terceiro, renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Versículo 11 e versículo 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Imaculados, puros, em paz. Em paz. Esteja em paz. O apóstolo Pedro usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento diferente. Temos que agir diferente. Testemunho. Agir diferente com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. Eu tenho que me envolver, eu tenho que ficar apático das coisas. O Cristo imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguardo de sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula é sem mancha, puro. Isto representava um contexto conflitante. Vivemos o aqui e agora, mas com perspectiva na eternidade. Sejamos encontrados sem mácula, sem marca, puro diante do Senhor. Mas é para quando voltar? Não, é hoje. É todo dia. É ação, é agora. Repito e repito inúmeras vezes, não espere uma data, porque não terá, e graças a Deus que não tem. Mas acontecerá um dia. E não se prepare porque você tem que esperar e que é um grande prêmio. Se prepare porque você foi transformado. Porque é um Espírito Santo que habita em você. Você teve uma relação com Deus, uma mudança de vida. E agora a tua forma de pensar é diferente. Aí há uma transformação. Como cristãos, deveriam aguardar o momento da volta de Jesus. Vou mudar um pouquinho a entonação aqui, né? Como cristãos, deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Murmurando, reclamando? Claro que não.
Será que eu vou esperar a volta de Jesus reclamando? Não. Mas é isso que estava acontecendo ali. E Pedro, ele chama a atenção deles por causa disso. Eles estavam reclamando, estavam vendo os problemas e Pedro dá um puxão de orelha neles. Para de reclamar. Até que vir logo, está muito difícil. Não, para de reclamar. Para de reclamar. Olha para Jesus, olha para Ele. Olha para o que Ele ensinou. Aí ele cita Paulo, as cartas de Paulo, e uns compreendiam, outros não. Ele volta lá e mostra para eles. Quarto, tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Falei agora há pouco, está sendo Paulo aqui. Pega o texto e distorce ele, transforma no que quer, e distorce a palavra, aí saem as heresias. A gente não pode fazer isso. Temos que ler a palavra como ela é. E como ela é, algumas vezes muito dura, para nos colocar no nosso lugar. Como ela é, ela nos traz transformação. O apego à palavra, com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Ela nos evita a pecar, é proteção da alma e do coração, faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. A Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho base. Quando eu leio a Bíblia e compreendo, estudo a palavra, por isso que eu falei para você quando eu li ali, abre a tua Bíblia, leia, marca a Bíblia, risca ela, né? Bota comentários. A gente está tomando posse dela, tome posse da palavra. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra, distorcendo ela. Então ele percebe isso e chama a atenção deles. Alguns pegavam a palavra e distorciam ela. Pedro disse, não façam isso. Não foi isso que foi dito. Não mudem a palavra, olhem para ela. Olhem para ela. É simples. Não compliquem o que é simples. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida. Ela que interpreta. Sejam pessoais ou da humanidade, Pedro adverte. Portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados pelo engano fraudulento. Não vá atrás de qualquer onda. Tem tanta bobagem que tem visto nos últimos dias, tanta promessa completamente infundada. Parece que a pessoa de noite tem um surto, escreve algumas coisas no papel e diz, amanhã eu vou falar isso, e fala bobagem. Infelizmente, alguns vão atrás dessas coisas. Leia a palavra. E Pedro chama atenção ali, legal que ele fala de Paulo, né? Ele cita Paulo. Paulo recebeu sabedoria divina e ele escreveu, e tem gente que não entende, distorce a palavra. Ele cita Paulo. Ele é legal que é um colegiado no ministério. Ele cita Paulo. Olhe para a Bíblia, compreenda a Bíblia. Quinto, sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós poderíamos estar pensando nessa lição, ler só esse versículo, finalzinho, versículo 18. Porque isso aqui norteia tudo. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto, acabou. Se eu olhar para Jesus, eu como um discípulo de Jesus, olhar só para Ele e seguir seus passos, ponto, está resolvida a situação. Entendo o que é arrependimento, entendo o que é salvação, entendo o que é o ID, entendo tudo. Olha para Jesus. E a gente muda a vida e a melodia da vida, como na ilustração inicial. A gente começa a ter uma interpretação diferente. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos que diante do que diziam ser demorado,
apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. A graça nos é dada, por isso temos a salvação. E sem Jesus não há salvação. Igreja que não prega sobre Jesus não é igreja, é outra coisa. Igreja cristã, que crê no Deus vivo, que fala sobre salvação, que não fala de Jesus, não é igreja, é outra coisa. É encontro social, mas temos que falar de Jesus. Crescer na graça, crescer com Jesus. A graça é derramada em nossas vidas. Devemos crescer na dependência de Deus. Depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez. Não importa, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A. A minha graça te basta. Ele estava pedindo: Deus, tira essa dor que eu sentia, esse espinho na carne. A minha graça te basta. Acabou o assunto. A minha graça te basta. Não perca o foco, né? Seja saudável, tenha uma espiritualidade saudável. E para terminar, para pensar e agir, deixa aqui essa reflexão para você. Primeiro, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Segundo, nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação, esperança. Terceiro, dedique mais de seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Tenha uma vida saudável, Senhor. Uma espiritualidade saudável. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Não olhe para os problemas. Lembra da historinha no início? Pontinho preto, problema. Mas temos uma vida, mas há uma melodia. Que a nossa melodia transformada pelo Senhor seja uma melodia de tranquilidade, de esperança e de salvação. Que Deus cuide da tua vida e que Deus te use para a honra e glória dele. Amém e amém.